E aí, tudo bem? Vamos continuar Atos dos Apóstolos? Hoje nós vamos ler o capítulo 21. Então, o 21, né, ele vai ser uma continuidade do 20. E lá no capítulo 20, no finalzinho dele, fala sobre o anúncio que Paulo fez. Eles estavam na cidade de Mileto e Paulo falou para todos ali que ele ia voltar para Jerusalém, mesmo sabendo o que ia acontecer com ele lá, porque o Espírito Santo já havia revelado. Ele até fala que o Espírito Santo revelou para ele que o que espera ele em Jerusalém são cadeias e perseguições. Então o povo pediu para que ele não fosse, chorou com ele, mas ele está decidido e ele vai. E aí nós vamos continuar agora, então, tudo isso no capítulo 21. Vamos lá. Depois de nos separarmos dele, embarcamos e fomos em direção à cidade de Cós, e no dia seguinte, a cidade de Rhodes, e dali a cidade de Pátara. Encontramos aí um navio que ia partir para Fenícia. Entramos e seguimos viagem. Quando chegamos à vista da cidade de Chipre, deixando-a à esquerda, continuamos rumo à Síria e aportamos na cidade de Tiro, onde o navio devia ser descarregado. Como achamos uns discípulos, destivemo-nos com eles por 7 dias. Eles, sob a inspiração do Espírito Santo, aconselhavam Paulo que não subissem a Jerusalém. Mas, passados que fossem esses dias, partimos e seguimos a nossa viagem. Todos eles, com suas mulheres e filhos, acompanharam-nos até fora da cidade. Ajoelhados na praia, fizemos a nossa oração, despedimos-nos então e embarcamos enquanto eles voltaram para suas casas. Navegando, fomos da cidade de Tiro à cidade de Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, ficamos com ele. Então, deixa eu só explicar para vocês aqui quem é esse Filipe, para você não confundir. Não é o Filipe, apóstolo de Jesus. Aqueles que Jesus escolheu 12 apóstolos, 12 amigos, né, para fazer a missão com ele. Lá também tinha um Filipe, não é esse aqui. Esse Filipe, ele é após a ascensão do Senhor, após Jesus ter sido já crucificado, ressuscitado, Jesus já subiu aos céus, os 12 apóstolos saíram para pregar. E aí, conforme a comunidade foi crescendo muito, eles não estavam dando mais conta de pregar, servir a comunidade, cuidar dos doentes, cuidar das viúvas. E eles começaram a eleger diáconos. O que é isso? É eleger líderes entre o próprio povo. E chamaram de diáconos. Então, esse Filipe aqui, ele era um dos 7, tá dizendo aqui, né? Que ele era um dos 7 diáconos escolhidos. Então, ele foi um dos primeiros diáconos escolhidos pelos apóstolos para ajudar na missão. Vamos continuar. Esse Filipe, ele tinha 4 filhas virgens, todas profetizavam. Aí ele continua o texto, né? Já estávamos aí fazia alguns dias, quando chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Veio ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-se com ele pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém ligarão o homem a quem pertence a esse cinto e o entregarão às mãos dos pagãos. A estas palavras, nós e os fiéis que eram daquele lugar, rogamo-lhes que não subisse a Jerusalém. Então, mais uma vez, pediram para Paulo não subir a Jerusalém, porque esse profeta veio de outro lugar, encontrou eles e ainda contou essa revelação que o Espírito Santo havia feito. Paulo, porém, respondeu: Por que chorais e me magoais o coração? Pois eu estou pronto não só a ser preso, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudéssemos persuadi-lo, desistimos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E aí eu pergunto aqui para nós teríamos essa coragem? De mesmo sabendo tudo o que nos espera, olha quanta coisa que já aconteceu, quantas pessoas já pediram para ele ficar, e mesmo assim ele vai, porque ele está comprometido com a missão dele. E nós estamos comprometidos? Seríamos capazes de deixar tudo e todos e até morrer em nome do Senhor Jesus?
É para a gente refletir a importância desses homens na nossa história até hoje, né? Na nossa história espiritual, na história da igreja até hoje. É a força deles, é essa coragem deles que fez essa história andar tanto tempo e chegar até nós. E quando eu comparo a fé de hoje com a fé desses homens, gente, é muito triste porque parece que a nossa fé é tão pequena hoje em dia. E a intenção desse canal do YouTube, a intenção desse meu dispor de tempo aqui para vocês é exatamente fazer esse resgate de fé, fazer a gente primeiro pensar, refletir e falar como é que tá a minha fé. Eu tenho de fato fé de verdade? Eu seria capaz de ser essa pessoa, de ser como Paulo? Claro, dentro da minha realidade, dentro do meu contexto, dentro do ano que eu vivo agora, que também não deixa de ter conflito, mas eu seria capaz de morrer pelo nome do Senhor Jesus? Então esse é o questionamento que eu deixo hoje para nós. Mas isso não de forma superficial, de forma aprofundada mesmo. Você seria capaz, caso houvesse uma mudança política, caso a religião fosse proibida, caso falar no nome do Senhor fosse proibido, o que você ia fazer com sua fé? Você ia enfrentar, você morreria pelo nome do Senhor ou você a negaria, você deixaria de exercê-la? Então, nós estamos no Brasil. No Brasil é muito bom essa vivência que a gente tem, essa liberdade religiosa que a gente tem, espiritual. Mas pensa tantos outros países que não tem isso, tantas outras cidades, tantas outras culturas que vivem isso que a gente isso que eu estou trazendo aqui, de não poder exercer sua fé e ter que morrer por elas. Quantos filmes existem contando esses relatos dos santos, inclusive beatificados pela igreja, que tiveram uma sentença de dizer ou você nega a sua fé ou você vai morrer por ela, e os que não negaram foram executados. Tem filmes e filmes falando disso, inclusive crianças que tiveram que assumir a fé, mas morreram, entendeu? Basta você procurar para você conhecer essas histórias. Então eu estou trazendo esse questionamento aprofundado, tá bom? Vamos continuar. Então os discípulos continuam, quem está, né, contando aqui, como não pudemos persuadi-lo, desistimos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias terminados os preparativos, subimos a Jerusalém. Foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, que nos levaram à casa de Menasson de Chipre, um antigo discípulo em cuja casa deveríamos hospedar. À nossa chegada em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo dirigiu-se conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos se reuniram. Tendo-o saudado, contou-lhes uma por uma todas as coisas que Deus fizera entre os pagãos por seu ministério. Ouvindo isso, glorificaram a Deus e disseram a Paulo: Bem vê, irmãos, quantos milhares de judeus abraçaram a fé sem abandonar seu zelo pela lei. Eles têm ouvido dizer que de ti, que ensinam os judeus que vivem entre os gentios a deixarem Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos nem observar os costumes mosaicos. Então, o que é isso que os anciãos estão falando para Paulo? O que é os costumes mosaicos, né? Quando ele fala assim, ao deixar Moisés, com efeito, Paulo reivindicava aos cristãos convertidos do paganismo a independência no que se referia à lei mosaica, quer dizer, a lei de Moisés, a circuncisão. Logicamente, os mesmos princípios se aplicavam aos judeus convertidos ao cristianismo também. Então, a gente vai entrar aqui naquele assunto do concílio, do capítulo 15 aqui de Atos dos Apóstolos, que ele se reuniu com os apóstolos, né? Paulo e Barnabé se reuniram, fizeram o primeiro concílio para averiguar se de fato precisava ensinar a lei judaica da circuncisão, que era a lei de Moisés, também para os não-judeus, e chegaram à conclusão que não. Então eles fizeram uma carta para os pagãos que são convertidos ao cristianismo para falar, não, isso não vai ser cobrado de vocês, vai ser cobrado somente isso, isso colocou na carta, eu não vou falar aqui agora, que aqui abaixo vai estar dizendo isso também. Então os anciãos estão apresentando isso para Paulo, o que eles estavam ouvindo de novo sobre ele, né? Então eu vou reler para vocês para ficar mais claro. Paulo contou para eles tudo o que tinha acontecido por intermédio deles. Aí os anciãos falaram para Paulo, glorificaram a Deus e disseram a Paulo: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus abraçaram a fé, sem abandonar o zelo pela lei de Moisés.
Mas eles têm ouvido dizer de ti que ensinam os judeus que vivem entre os gentios são não-judeus. Então eles têm ouvido dizer que Paulo estava falando, ensinando os judeus que viviam entre os gentios, judeus que viviam entre os não-judeus, a deixarem de seguir a lei de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos nem observar os costumes da lei de Moisés. Que há de se fazer? Os anciãos perguntaram: que há de se fazer? Faze, pois, o que te vamos dizer. E recomendaram essa sugestão para Paulo. Temos aqui 4 homens que têm um voto. Toma-os contigo, fazem com eles os ritos da purificação e paga por eles a oferta obrigatória para que rapem a cabeça. Então todos saberão que é falso quanto de ti ouvirem, mas também tu guardas a lei. O que é esse rito, né? Antigamente tinha muito mais rito do que hoje, da nossa cultura atual. Então, às vezes, por isso que é difícil entender algumas coisas na Bíblia, porque a cultura é diferente. Nós já estamos aqui em culturas diferentes, ali da religião judaica, hoje para a religião católica, evangélica, já existem rituais diferentes, ritos diferentes. E ainda mais que a gente pega uma população que era lá de outro local, a gente vem aqui para o Ocidente, a gente vem aqui para o Brasil, vai mudando tudo, então fica difícil o nosso entendimento. Mas naquela época eles tinham muitos costumes, então costume de purificação, costume de aprovação de palavra, costume de um monte de coisa. Então deixa eu só pegar um rodapé para vocês entenderem um pouco. Quando fala rapem a cabeça, rapar a cabeça era sinal de terem cumprido o voto. Então os anciãos propuseram para ele pegar aqueles 4 homens que tinham direito a um voto e fazer um rito de purificação e pagar para eles essa oferta para eles raparem a cabeça para atestar de fato que ele havia feito, como se eles estivessem dizendo a verdade a respeito de Paulo, né? E aí nós vamos continuar. Então todos saberão que é falso quanto de ti ouviram, mas que também tu guardas a lei. Então que Paulo também guardavas a lei. Fechou, vamos continuar aqui. Mas a respeito dos que creram dentre os gentios, então para os não-judeus, já escrevemos, ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, que é o mesmo que estava escrito lá no capítulo do Atos dos Apóstolos do capítulo 15, que eles pediram para esses gentios, né, para os não-judeus e convertidos ao cristianismo, não precisasse circuncidar, mas que precisava se abster dessa carne sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e etc. E aqui ele repete, então, e aqui ele acrescenta também da fornicação. Então Paulo acompanhou aqueles homens no dia seguinte e, purificando-se com eles, como os anciãos sugeriram, entrou no templo e fez aí uma declaração do termo do voto. Quer dizer, ele entrou no templo e ele fez uma explicação. Por que ele fez aquele rito de purificação, o que estava sendo dito e o que ele estava fazendo para as pessoas acreditarem que ele não estava pregando aquilo. Findo do qual se deveria oferecer um sacrifício a favor de cada um deles. E aí, conforme ele faz essa declaração de voto, ele precisava ainda fazer um sacrifício a favor de cada um deles. E aqui eu quero encerrar o capítulo 21, para depois, a hora que eu for ler o outro pedacinho do final do capítulo 21, eu já vou entrar no capítulo 22 junto, porque é uma continuidade e não vai dar para parar. Então, por enquanto, eu termino aqui na explicação, no rito de purificação de Paulo, dessa confusão que começou lá desde a época do concílio, e agora ele teve que reafirmar de novo. Então, para você ver como que o povo ele vai ali ficando aquele telefone sem fio, né? Que a gente conhece hoje, a brincadeira do telefone sem fio, que começa falando uma coisa e termina falando outra. Então, mesmo lá do capítulo 15, aquela confusão de precisava circuncidar, não precisava, os não-judeus tinham que seguir os ritos também do judeu, sendo que Jesus não tinha ensinado esse rito do judaísmo, Jesus ensinou outras coisas. O próprio Jesus não ficou ensinando a religião dele, que ele nasceu, que Jesus já era judeu, mas ele não ficou ensinando tudo, tintim por tintim do judaísmo. Então, ele não ficou focado nessa questão da circuncisão. Então, quando chegou nesse concílio lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, eles tomaram essa decisão. E agora nós estamos aqui no capítulo 21 e a confusão de novo está perdida. O povo está meio perdido. Estão dizendo que Paulo está ensinando coisa que ele não estava. E aí ele faz esse voto, esse rito de purificação para poder
de novo alinhar o povo e falar assim, não, gente, não é isso aqui, ó, e o povo vai continuando seguindo o caminho do Senhor. Então, para você ver como é normal, hoje em dia também é assim, e eu acho que sempre vai ser assim, sempre foi assim, né? A gente sabe bem essa questão de telefone sem fio e a importância de sempre monitorar e acompanhar um movimento que você está fazendo. E aqui a história da igreja não foi diferente. Toda hora eles tinham que ir lá, corrigir, ajustar, para conseguir deixar uma coisa crescendo corretamente. E é isso, então até o próximo vídeo. Até mais!